Amanhã, a BRF vai realizar a assembleia para votar a fusão com a Marfrig. Ao menos essa é a expectativa, já que essa tal assembleia já foi adiada duas vezes. No fim de semana, a empresa divulgou um mapa de votação antecipada que mostra que já há votos suficientes para aprovar essa transação. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do Agfeed, traz mais detalhes desta briga, desta treta. Tem gente contestando o valor oferecido pelas ações da tal BRF e a tal assembleia já foi adiada em duas ocasiões. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Bom, antes de falar da votação e da Assembleia, Gabriel, eu queria fazer uma rápida recapitulação dessa fusão entre BRF e Marfrig. Ela foi anunciada no dia 15 de maio, então já há 2 meses e meio, né, portanto. E como a gente sabe, né, as duas empresas já eram, de certa forma, irmãs próximas. Assim, a Marfrig ela é controlada pelo empresário Marcos Molina, que, por sua vez, e a Marfrig, por sua vez, já era controladora da companhia dona das marcas Sadia e Perdigão. Então, só que as duas empresas não usufruíam totalmente dos benefícios, das sinergias que poderiam ter se fossem uma única, seja do ponto de vista operacional, ganhando escala em compras e negociações, seja no mercado de ações, ganhando musculatura aí para congrear com outras gigantes do setor, como a JBS. Por isso, o Marcos Molina orquestrou essa união e propôs a criação da MBRF Global Foods, esse é o nome da nova companhia, e ela já nasce aí como uma gigante, com vendas somadas de mais de 150 bilhões de reais por ano. Ocorre que, embora a ideia faça todo sentido, ela provocou aí, como você disse, Gabriel, reações em duas frentes. Primeiro, no mercado de ações. Então, um grupo de acionistas minoritários contestou os parâmetros propostos pela Marfrig para a troca de ações da BRF por papéis dessa nova empresa, da MBRF, que seria criada aí com a fusão. A proposta que foi posta na mesa é 0,85 ação da MBRF para cada ação da BRF. Então, cada acionista que tem uma ação da BRF receberia 0,85 ação correspondente a 0,85 ação da MBRF. Os minoritários alegavam que essa conta não fazia jus ao valor e ao potencial de valorização da BRF e também disseram que faltou transparência das duas empresas na informação ao mercado sobre a avaliação feita para se chegar a essa relação de troca. Por conta disso, Gabriel, alguns acionistas recorreram à CVM, que acatou os pedidos e, por duas vezes, como você lembrou, adiou a Assembleia e exigiu mais dados de BRF e Marfrig. Então, originalmente, a Assembleia deveria ter ocorrido no dia 18 de junho. Depois, em uma segunda tentativa, foi remarcada para 14 de julho. Mas nas duas vezes a CVM disse, ainda não, vamos explicar melhor essa questão aí. Nessa segunda vez, o pedido de mais informações teve um reforço importante com a entrada da Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e que, na ocasião, era dona de quase 5% do capital da BRF. Isso foi no dia 11 de julho, poucos dias antes, então, daquela data prevista para a segunda data prevista para a Assembleia. CVM acatou mais uma vez o pedido e, aparentemente, a história ia correr, se arrastar e tal. Mas, surpreendentemente, de lá para cá, o cenário deu uma clareada para Marfrig e BRF. A Previ decidiu vender sua participação na BRF e retirou-se desse pedido lá na CVM. Disse que não tem mais interesse, saiu do caso. Com isso, Marfrig e BRF conseguiram remarcar as suas assembleias acionistas para amanhã, dia 5 de agosto, deram início ao processo que prevê a votação antecipada à distância para os acionistas que assim preferirem, ao invés de aguardar a reunião, né? Pois bem, nesse sábado agora, então, 2 dias atrás, a BRF anunciou, divulgou esse mapa de votações antecipadas,
indicando que, se não houver nenhuma surpresa aí de última hora, a fusão sai, a formação da MBRF será decretada oficialmente amanhã. Bom, segundo o documento, que traz os votos antecipados de 90% dos minoritários da companhia, a união das duas empresas já tem aprovação de 71,4% dos detentores de ações e ADRs da companhia, né, que, como eu disse, é dona das marcas aí, Sadi e Perdigão. É importante dizer, esse total não inclui os papéis nas mãos do próprio controlador da Marfrig ou em tesouraria. Né? A Marfrig tem um total aí de quase 60%, 58,87% do capital da BRF. E ela vai se abster da votação. Então, a decisão é dos minoritários e, como está dito aí, né, os números já mostram que o quadro é praticamente irreversível. Dos 10% dos acionistas que não votaram antecipadamente, apenas 1% se inscreveu para participar da Assembleia. Então, assim, isso deixa claro que não tem volta, né? É importante dizer que, se desconsiderados os votos dos detentores de ADRs, que são os depósitos, né, os recibos de depósitos de ações lá nos Estados Unidos, a aprovação sobe para mais de 82%. Né? Nesse grupo aí dos detentores de ADR, curiosamente, houve uma rejeição da fusão por parte de 56% dos votantes, mas esse já era, Gabriel, um resultado esperado, uma vez que a Marfrig informou que, com a fusão, deve encerrar esse programa de depósito de ações. Então, deve comprar esses papéis e encerrar com o programa de ADRs. Bom, por isso fica claro que a questão deve, de fato, se formalizar amanhã do ponto de vista acionário, e aí vai restar a outra frente de contestação, que é a frente da concorrência. Essa frente corre no CAD, lá o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que, numa primeira decisão, aprovou a fusão sem restrições, mas depois, provocado aí pela Minerva, que é um frigorífico concorrente, né, decidiu rever algumas questões e pedir mais explicações para as duas companhias. A companhia lá, a Minerva, que pertence à família Vilela de Queiroz, primeiro pediu para se tornar terceiro interessado no processo aí de fusão, na análise do processo de fusão pelo CAD. Isso foi deferido. No dia 27 de junho, daí, a Minerva entrou novamente com um recurso lá no CAD, pedindo que a fusão fosse reavaliada, sob o argumento básico de que a decisão do CAD inicial ali de autorizar a fusão não levava em consideração a concorrência em alguns mercados específicos em que as empresas atuam e em que a nova MBRF teria um poder excessivo, né? Para mostrar isso, a Minerva anexou um parecer econômico elaborado pela LCA Consultores, nós falamos disso aqui naquele momento, e ela citava especificamente uma concentração muito grande no mercado de hambúrgueres, por exemplo, e nas vendas para o setor food service. E mostrava também que, como compradoras de carne, né, eles compram carne da própria Minerva, elas passariam a ter um poder ali de argumentação muito grande e tal, que poderia desequilibrar o mercado. Bom, com isso, o CAD, como disse, solicitou mais informações, brecou ali, ficou de reavaliar a fusão, e, ao mesmo tempo, o Marfrig contestou a participação de um fundo soberano da Arábia Saudita, o Salik, porque ele teria participação relevante tanto na Marfrig quanto na Minerva. E, com isso, ficaria numa situação ali de poderia haver conflito de interesse, né? Na Minerva, o Salik possui 24,5% do capital, na BRF, 11% do capital. Com a fusão, né, o mercado estima ali que essa participação na BRF seria diluída para a MBRF, como disse, é uma ação via 0,85, né? Então ficaria perto de 10%. No mais recente capítulo desse processo, aí lá no CAD, Gabriel, na quinta-feira passada, dia 31 de julho, o presidente do CAD, Gustavo Freitas de Lima,
assinou um despacho em que intima a Salik, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, a prestar mais esclarecimentos em relação à sua posição acionária nas três empresas, né, Minerva, BRF, Marfrig, tanto em relação à participação quanto a direitos de preferência ou exercício de opção de compra de ações que possam ampliar a participação em cada uma delas. Bom, e somado a isso, né, o CAD pede uma previsão de participação na nova empresa, na MBRF, após a concentração dos negócios, e dá um prazo aí de 10 dias para o Salik se manifestar. Bom, é bem improvável que o CAD estabeleça algum impedimento à fusão, Gabriel, ninguém espera isso, mas a autarquia pode impor ali algumas condições, né, nesse negócio, ou abrir mão de algum negócio, alguma coisa assim, que para equacionar, equilibrar o peso do Salik dentro da MBRF ou o poder de barganha dessa nova empresa gigante que está surgindo aí. Bom, então o nascimento da MBRF parece certo, deve ser a certidão de nascimento deve ser expedida amanhã, mas pode não ser exatamente da forma que o pai aí desse negócio, o bilionário Marcos Molina, imaginou, Gabriel. Vamos aguardar também mais uma das histórias que pode ser definida nesta semana, nos próximos dias. Luiz Fernando Sá, sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, bom trabalho. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer estar com você. Um abraço, uma boa semana a todos os nossos Maravilha. Um abraço a você, até a próxima.